Em São Paulo, Marcos Rocha faz balanço dos primeiros 6 anos de sua gestão ao programa Hora News. Acompanhe. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, concedeu entrevista ao programa Hora News da Record News em São Paulo e fez um balanço dos primeiros 6 anos de sua gestão. A gente alcançou números maravilhosos, como você bem disse aí, números na educação, nós alcançamos números também maravilhosos na agricultura, na transparência dos dados contábeis. Enfim, é maravilhoso trabalhar com o povo de Rondônia, um povo aguerrido, dedicado e que, como eu sempre digo lá, a gente pode servir de um bom case de sucesso, um case de sucesso para todo o Brasil. Na ocasião, o governador também citou alguns países que são parceiros do estado no comércio, como China, Japão, Coreia, Egito e Estados Unidos. Ele destacou que, apesar das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, os Estados Unidos não representam um obstáculo, pois Rondônia está em boas condições para negociar. Eu vejo que em relação à tarifação dos Estados Unidos, eu não vejo como um fator que vai prejudicar a capacidade e o poder que nós temos de negociação. Nós somos um Estado forte e eu vejo que o Brasil, como um todo, também não vai perder. A gente, pelo contrário, vai ter um controle maior. Marcos Rocha também destacou o crescimento do PIB do Estado, que, segundo ele, segue o padrão China. Então, quando a gente veio comparando, eu fiz uma comparação do PIB da China e do PIB de Rondônia. O PIB de Rondônia agora para 2024, esse que passou agora, foi 5,5%. E o da China, 5%. E o do Brasil, 3%. Então, se a gente for acompanhando esse desenvolvimento, a gente vai ver o quanto Rondônia tem avançado. Isso eu não estou falando, são dados numéricos. Entre os assuntos abordados foi a Rondônia Rural Show, a maior feira de agronegócio da região norte, que está prevista para acontecer em maio. É uma feira de negócios. Apesar de ser o nome show, você teoricamente imagina que vai ter ali show, apresentações, mas na verdade é um show de negócios. E é isso que tem dado certo no estado de Rondônia. Eu acabei de dizer para você que lá são pessoas produtoras. Então é um show da produção sendo apresentado para o Brasil e para o mundo. Nós recebemos pessoas dos Estados Unidos, da China, da Índia, da Coreia, de lugares, de todos os lugares do mundo, na verdade, e que conhecem a Rondônia no Rural Show e ficam impressionados. Marcos Rocha terminou a entrevista ressaltando que Rondônia sempre está entre os estados que mais empregam no país. Rondônia tem sempre ficado entre os melhores estados com o menor desemprego do Brasil. A gente fica entre primeiro e terceiro o tempo inteiro. 2024, passamos o ano inteiro em primeiro lugar. Por quê? Nós temos programas sociais que pensam em não dar simplesmente o alimento. A gente pensa em ensinar a pescar. E com isso, a gente vem alcançando esses índices. Olha, gente, que maravilha, Eu fiquei ontem muito feliz, eu estava lá, por isso a minha ausência aqui no jornal, e fui lá convocado, que fui pelo presidente nacional da Record News, o nosso querido doutor Anderson Souza. E ele recepcionou o governador com muita gentileza, com todo aquele padrão que a Record costuma fazer quando recebe os seus convidados. E o ponto alto da entrevista, o que eu reputo de mais importante, é que a Record News ofereceu ao governador do estado mais de 20 minutos de uma entrevista ao vivo em rede nacional, onde o governador teve a oportunidade de falar durante todo esse tempo sobre o potencial do nosso estado, a riqueza do nosso estado, as condições em que hoje se vive aqui, que se investe aqui. E, evidentemente, gente, eu até desafio se alguma outra rede nacional vá conceder um espaço desse tamanho, dessa riqueza, porque é importante que se diga também que a Record News
ela é uma news, teoricamente ela compete com Globo News, com Band News, só que estas emissoras, essas duas outras emissoras, elas estão em TV fechada. CNN também, que é de notícias, estão em TVs fechadas, com um público limitado. E a Record News, além de estar em todas as plataformas que as outras estão, tem uma outra situação que é o seu grande diferencial. É também uma TV aberta. O Brasil inteiro assiste a Record News na sua casa, na TV aberta. Vai lá, liga a TV e sintoniza como você faz aqui em Porto Velho. Como as pessoas fazem em qualquer lugar desse país para ter acesso às informações da Record News. E o governador do estado ontem, ele navegou por essas águas plácidas da informação, da notícia, chegando até o povo brasileiro, como eu disse, por mais de 20 minutos, num programa ao vivo em rede nacional. E certamente nós vamos ter outros espaços iguais a estes, que estão sendo conquistados pelo governo do estado em nível nacional, e a Record News já se colocou à disposição do governo do nosso estado. Vamos então aguardar, mas enfim, o governador que foi a São Paulo para uma série de atividades, participou de uma feira, hoje inclusive, lá em São Paulo, mas esteve no domingo, lá no evento a favor da anistia, e na segunda-feira o governador Marcos Rocha foi vender o estado de Rondônia através da televisão em rede nacional. Eita, que maravilha!